Ei, gente, boa noite para vocês, boa noite, Dri, Flávio, todo mundo que está nos acompanhando. É exatamente isso, é uma ausência que dá muitos recados, principalmente tendo em vista que, de fato, ele desembarcou no Brasil no fim de semana para participar daquela conferência conservadora lá em Balneário Camboriú e ainda assim, né, não compareceu à reunião de cúpula do Mercosul. E aí o presidente Lula foi questionado sobre esse assunto, claro, e ele disse ali, né, em algumas palavras, que quem perde é a Argentina. Ele lembra da importância, da relevância do país. E aí, quem sai, na avaliação do presidente Lula, quem está saindo, quem sai perdendo nessa história toda é o povo argentino de fato, né? Porque a presença do presidente, ela tem um peso não apenas simbólico, né, para dar ali a dimensão grandiosa do evento, como também para incentivar as conversas bilaterais ali sobre diversos assuntos, inclusive para fortalecer a economia do bloco, para, entre outras coisas, rever acordos, poder firmar outros acordos. E aí, na fala do presidente Lula, ele lembra isso, né? Que o extremismo, ele acaba isolando o país, o extremismo de direita acaba isolando o país. E se a gente pega o contexto da Argentina, Javier Milei veio ali para tentar melhorar os números da economia. Ele veio fazendo vários cortes que atingiram, inclusive, a parte social, digamos assim, ou seja, os diversos aspectos sociais que envolvem a população da Argentina, e talvez agora pudesse ser o momento, né, dele tentar se juntar aos demais países e fortalecer a economia de uma outra forma. Bom, mas não foi isso que foi visto, não foi considerado dessa forma, né? Javier Milei esteve na CEPAC, a Conferência de Ação Política Conservadora. Esse que foi um evento do fim de semana, e eu estava de plantão aqui em Brasília, pessoal, então eu pude acompanhar algumas das notícias relacionadas a esse evento, e Javier Milei, ele foi recebido ali com muito destaque, com muitos holofotes, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro fez questão de recebê-lo ali com um abraço, isso foi bastante compartilhado nas redes sociais. Agora, como que a gente vê esse momento, né? Enquanto alguns países, e aí incluo o Brasil, estão tentando retomar, fortalecer, reerguer os laços no Mercosul, a gente tem visto esse isolamento da Argentina que, vamos combinar, né, gente, só prejudica o próprio país. Agora era o momento de se deixar de lado ali questões ideológicas que prejudicam negociações comerciais muito importantes, né, que beneficiariam ambos os lados para que a população pudesse ter aí melhores condições de vida, mas não é isso que a gente está observando, né, Flávia e Adriana? Pois é, né, Larissa? E eu fico pensando que toda essa história também é uma disputa, né, de narrativas, de retórica, até porque houve um evento também internacional que repercutiu fortemente aqui no Brasil, que foram as eleições na França, né, com uma virada que lá foi considerada histórica, aliás, não só lá, né, no mundo inteiro considerada histórica, e que acaba se tornando tema tanto de um evento quanto de outro. E aí eu queria entender, se você pode nos explicar com mais clareza, como é que ficam essas repercussões, principalmente dentro do bloco conservador, esses movimentos que são feitos pelo presidente Lula no Mercosul. A direita entende que a ausência do Javier Milei nesse evento é positiva para o próprio grupo, não é positiva para o próprio grupo? Como que a gente pode interpretar tantos acontecimentos de uma vez, Larissa? Muito boa a sua pergunta, Flávia, e com vários aspectos diferentes, né? A gente viu essa questão da França, por exemplo, de fato a esquerda surpreendendo a todos, né? O mundo inteiro, e aí é interessante a gente observar que
a gente teve, vamos dizer assim, né, desdobramentos em todo o mundo em relação ao debate nos Estados Unidos há 2 semanas entre Biden e Trump. E aí Biden, né, a gente sabe que ele teve um desempenho que foi muito criticado, né? Muitas pessoas apontando ali que ele não tem condições de continuar à frente dos Estados Unidos, muitas pressões para que ele deixe a candidatura, para que outra pessoa possa concorrer no seu lugar ali, né, como adversário de Donald Trump. E aí houve toda aquela repercussão em torno do fortalecimento da extrema-direita com o fortalecimento do nome de Trump, tendo em vista que Biden estava, de fato, digamos assim, perdendo espaço e sendo enfraquecido com as críticas pós-debate. E aí a grande expectativa era em relação ao que aconteceria na França, né? Havia ali, muito se apontava a respeito de um crescimento da direita e de manobras feitas por diversos integrantes ali, autoridades públicas que teriam facilitado ou mesmo enfraquecido a esquerda naquele momento, o que a gente acabou não vendo, né? A esquerda sim surpreendeu, e aí vem uma repercussão positiva aqui no Brasil, porque a gente sabe que o presidente Lula está alinhado à esquerda. E aí, quando a gente observa toda essa tentativa, e aí eu recupero algumas das viagens do presidente Lula, inclusive em muitos momentos criticadas, mas elas têm o presidente Lula sempre diz que tem o intuito de recolocar o Brasil dentro de um grande, digamos assim, de um grande centro de relações comerciais internacionais, que, segundo ele, essas pontes foram quebradas durante a gestão do governo do Jair Bolsonaro. E aí, para entrar no fim da sua pergunta, Flávio, a direita, né, o movimento de direita, digamos assim, os governantes que estão alinhados à ideologia de direita, eles defendem muito o patriotismo, né, defendem que o cidadão esteja alinhado aos ideais do patriotismo. Só que esse patriotismo, muitas vezes, ele é considerado como, ele pode resultar, na verdade, em um isolamento do país, ou o fortalecimento das relações apenas com países que tenham ideologias semelhantes. E isso, de fato, enfraquece como um todo, não só o próprio país, como todo o bloco. Então, a gente tem visto esse movimento em termos de relações exteriores do Brasil agora, para retomar essas pontes. Javier Milei encontra-se, né, nesse ponto da extrema-direita e agora enviou uma representante para que possa estar por dentro, a par dos debates relacionados ao Mercosul, porém, não tem o mesmo peso se tivesse, de fato, a presença de Javier Milei. E agora é observar, né, gente? Algo que a gente sempre comenta aqui, vamos observar as próximas semanas, mas agora é ver como que o debate aqui no país vai estar influenciado por desdobramentos nos Estados Unidos, Biden-Trump, em termos de crescimento, fortalecimento da direita, e como que esse resultado da esquerda lá na França também pode ajudar aqui o Brasil a situar algumas questões, alguns pontos muito fundamentais em termos de ajuda, de cooperação internacional mesmo, a partir das próximas viagens do presidente Lula, ou mesmo quando a gente recebe alguns representantes internacionais aqui no país. Então, muitas camadas, muitos aspectos de um mesmo debate, mas que sempre colocam ali na frente como que as ideologias vão moldando e em quais momentos essas ideologias precisam ser deixadas de lado para que o país se fortaleça comercialmente, internacionalmente, e assim ajudar o que a gente sempre fala aqui, né, pessoal? Ajudar o cidadão a ter uma vida melhor do que vem tendo nos últimos anos. É isso, gente. A explicação da Larissa só mostra, gente, como que tá tudo ligado, interligado, como que o que acontece lá na França, ou na Argentina, ou no Reino Unido, tudo isso tem impacto também no Brasil, né, e nas relações do nosso país, as relações internacionais que repercutem
repercutem, né, em negócios, em economia, em ações sociais, né? Há uma série de repercussões que a gente precisa observar. Olá, preço obrigada, de alimento, viu? né, Dri? Para citar só um exemplo, desculpa te cortar, preço do alimento mesmo, né? Se a gente coloca assim da forma mais pragmática esse assunto, quanto mais relações comerciais saudáveis o país tem, etc., mais chance da gente ter, por exemplo, uma comida mais barata, os artigos que a gente sempre come no dia a dia mais baratos aqui. Isso faz toda a diferença para a rotina do brasileiro. Mas era só esse comentário. Dri, desculpa ter te cortado rapidamente. Isso, nossa, jamais.